Hoje nós vamos falar acerca da língua, né? De um órgão muito importante do nosso corpo que nós usamos para nos comunicar. Se não fosse a língua, a gente não conseguiria falar, por mais que tivesse os lábios, os dentes, a boca, tudo. Se não tivesse a língua, a gente não ia conseguir falar, a gente não ia conseguir se comunicar. Ah, mas os boi, o gato, o cachorro tem língua também. Graças a Deus Ele deu poder ao homem para se comunicar, para poder falar, para poder cada um entender o pensamento uns dos outros. Cabe ao ser humano usar esse órgão para o bem ou para o mal. Nós temos a escolha, né, de comandar aquilo que nós falamos, aquilo que nós conversamos. E é isso que eu queria falar nessa noite, a respeito desse controle que a gente tem que ter, né? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito dos freios na boca do cavalo. A gente vai ver isso na Bíblia. É algo tão antigo que o próprio Tiago fala isso nas Escrituras. Então vamos começar esse ensino, aleluias. Amados, eu queria começar esse ensinamento, esse estudo. Peço que os amados prestem muita atenção, porque é muito importante essa palavra. Olha só. Claro, uma coisa que eu queria falar é que esse estudo, essa palavra, não foi dada mais, nada menos do que pelo próprio profeta do Senhor. Ele trouxe para nós e eu estou retransmitindo aqui para os amados. Amados, em uma pesquisa, foi constatado que o ser humano, o homem, especificamente o sexo masculino mesmo, fala 15.669 palavras durante um dia. Vocês falam isso tudo de palavra? Durante um dia, um homem fala 15.669 palavras. Imagina a mulher. Glória a Deus. Amados, outra coisa, 15.000 palavras é muita. Dá para escrever 73 livros com 15.000 palavras. 73 livros. É muito pouco, irmão Marinão? E um dia você consegue escrever 73 livros se você fosse usar essas palavras. Amém? Para nós rir, mas agora é que vem a pior parte. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 12, versículo 36. Agora é para a gente chorar, amados. Mateus 12, 36 ao 37. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou ler em duas versões aqui para ficar bem claro. Os amados já acharam? Fala assim, Mateus capítulo 12, verso 36. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serão absolvidos e pelas tuas palavras serás condenado. Na outra versão aqui, mais clara, vou ler de novo. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão, aqui inclui todos, homem e mulher, haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Aleluias. Aqui é que está a parte mais grave, amados. Nós vamos dar conta de toda palavra, seja boa, seja ruim, que nós dissemos. Deus, Ele vai julgar nós com base naquilo que nós falamos. Aleluias. Olha só, no livro de... Agora preste muita atenção. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. É lá no Antigo Testamento.
Fica bem depois de Ezequiel. Aqui fala do julgamento de Deus. Se Deus falou que a gente vai dar conta de todas as palavras vãs que nós dissemos, e preste atenção, lembre-se daquilo que eu falei antes, né, dos livros. Olha só, Daniel 7, versículo 10. Diz assim: de diante dele, aqui mesmo. Diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Até aqui, amados. Olha só, preste atenção nessa palavra. Se a gente vai dar, amados, se a gente vai dar conta de toda a palavra inútil que a gente falou, levando em consideração aquela pesquisa que eu citei no início, quantos livros vai ser aberto contra você? E os livros foram abertos. Ai, meu Deus. Se nós passamos a nossa vida falando palavra inútil, falando palavra vã, que não serve de nada, que no final do tempo Deus vai usar essas palavras para julgar. No final a gente vai falar sobre arrependimento, mas para pelo menos chocar a gente, foram abertos os livros, amados. Os livros. Vamos ter um pecador, ele falou isso, falou aquilo, disse isso, disse aquilo, fez isso. Só com a boca tem isso tudo de pecado. Isso não conta, né? Nem o pecado dos olhos, o pecado do coração, só a língua vai ser usado. A gente vai ter que dar conta. Esses livros de fato vão estar cheios das palavras vãs e imorais que saíam da nossa boca. Em Apocalipse capítulo 20, né, fala a mesma coisa. Apocalipse 20, capítulo 20 é bem no final. Apocalipse vai até 22, então 20 é o capítulo anterior. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Amém? Fala assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro. Olha só, até aqui. Eu quero que vocês pensem que tem vários livros. Aqui fala que alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro. Aí que fala o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Tem um conjunto de livros no canto, e tem um livro principal, o livro da vida, né? Aquele que tem os nomes de cada pessoa. Tem um conjunto de livros que está escrito as obras, as palavras, as más ações, e também tem as boas, que Deus vai usar para julgar. E tem o livro da vida, que é a palavra. Aqui fala: não matarás, não cometerás adultério, não tomarás o nome do seu Deus em vão. Aqui tem a lei. Aqui tem o que o homem... Aqui nesses outros livros falam se o homem obedeceu a lei. Aleluia. Hoje a gente está falando sobre as palavras. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que estar cientes, amados irmãos, que Deus, Ele anota cada palavra que a gente fala. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês se perguntem uma coisa. Por que através da palavra a gente pode ser condenado? Porque através das nossas palavras, porque Deus fala, né, que nos últimos tempos, no dia do juízo, a gente vai ser julgado pelas nossas palavras. Vamos abrir aqui no livro de Mateus 15 para nós entender isso. Vai explicar completamente, né, sobre essa resposta, essa pergunta, a resposta dessa pergunta, amém?
Mateus 15. Versículo 18. Então, mas por que as nossas palavras podem levar à condenação? Mateus capítulo 15, versículo 18 diz assim: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam a pessoa impura. Aleluia. Antes de ler o 19, eu queria explicar para vocês, amados. Jesus aqui, ele estava dando a resposta aos fariseus. Os fariseus vieram até Jesus e criticaram os discípulos de Jesus. Os teus discípulos não lavam as mãos não para comer? É uma tradição que a gente tem do nosso pai, lavar as mãos antes de se alimentar, senão você vai comer impurezas, né? É uma tradição que os fariseus tinham. E se eles vissem alguém comendo com as mãos sujas, essa pessoa seria alvo de crítica. Mas Jesus se virou para eles e falou: aquilo que entra não torna uma pessoa impura, e sim aquilo que sai. Aquilo que sai da onde? Da nossa boca. É aquilo que torna uma pessoa impura. Versículo 19. Porque, olha só, é porque da boca vem do coração, e são essas coisas que tornam a pessoa impura. E 19, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não torna uma pessoa impura. Vocês entenderam agora? Que é através da boca, através das palavras que a gente fala, que a gente se torna uma pessoa impura. E os impuros vão entrar no céu? O Apocalipse fala: nada que seja impuro vai entrar na terra prometida. E tem outro versículo, né, que até combina com esse: a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Uma coisa que a gente estava meditando lá no irmão Marinaldo, no roçado, no irmão Marinaldo, quando está na plantação dele, ele ouve algumas outras pessoas falando palavrão, falando várias coisas ruins, e quanta maldição vai vir na vida dessa pessoa, ou no final dos tempos, o juízo que vai vir. Deus vai pedir contas. Aquelas palavras que você falou, eu agora vim pedir contas. Aleluia. Agora eu quero ler lá no livro de Tiago. Ali vai falar claramente a respeito da língua. No livro de Tiago, depois de Hebreus. É o texto mais longo que eu vou ler nessa noite, porque lá fala completamente acerca da língua, amados. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim, Tiago capítulo 3. Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com rigor, com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Olha só, esse primeiro exemplo aqui que Tiago fala, freio na boca dos cavalos. Se você colocar aquele equipamento na boca do cavalo, na boca, você consegue controlar as pernas, o cavalo todo, amados.
todo cavalo é controlado a partir somente da boca. Se Tiago está dando esse exemplo, significa que até o ser humano, todo o corpo, as pernas, a mente, todo o corpo é controlado pela boca também. Olha só no exemplo também no versículo 4. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Para aqueles que não entendem, eu vou explicar esse exemplo aqui. Um navio, amados, vocês sabem o tamanho de um navio? Se colocar aqui no meio do Braga, nem cabe nessa rua aqui, de tão grande que um navio é. Só que o navio, amados, vocês já se perguntaram onde é que é a direção do navio? O navio tem roda, tem pneu? Tem. E como é que vai para virar um navio dentro do oceano? O leme. Que equipamento é esse chamado leme? É um equipamento que fica lá atrás do navio, na parte de trás, na frente da turbina, lá atrás da hélice. E se ele mexer para um lado, o navio vai para o outro, Se ele mexer para o outro, se ele virar para o outro, o navio também vai na outra direção. A água vai batendo naquele equipamento e o navio vai pegando força para ir em outra direção, para desviar de um iceberg, para ir para um continente, para ir para um local específico. Tudo. Então, Tiago está falando aqui uma coisa tão pequena, porque assim, esse leme é do tamanho dessa porta aí, mas comparado ao navio, o navio é muito grande, que tem esse equipamento para mudar ele de direção. Então, Tiago está falando o seguinte: se uma peça muito pequena consegue mudar um navio inteiro, a boca, a língua do homem também tem essa capacidade. É por isso que a gente precisa controlar a nossa língua. Aqui, versículo 5. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Eu fiz isso. Tu não sabe o que eu já fiz na minha vida. Tu não sabe o que eu ganhei. Tu fez isso? Eu fiz muito mais. É assim que a língua peca. Vanglória de grandes realizações. Aqui, ainda no 5. Vede como um bosque imenso. Aqui, vou ler novamente o versículo 5, porque ele ainda tem mais outros textos. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Olha só, outro exemplo. Uma faísca. A gente está fazendo... O Tiago, ele está dando exemplo de coisas pequenas que pode impactar em grandes coisas. O freio na boca do cavalo, o leme no navio e uma faísca. Joga uma faísca. Uma Maranhão já passou por essa experiência. Você deu um fogo aqui e pegou fogo. Pegou fogo no roçado todo, Então, amados, uma coisa que a língua da gente pode falar pode incendiar o corpo inteiro, no sentido espiritual. No sentido espiritual. 6. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Olha só, um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Eu quero dar um exemplo para vocês agora. Sabe como é que Hitler convenceu milhares de pessoas a acreditar nele? Foi pela língua deles, amados. Dele. O discurso dele. Com a mão levantada assim. Não sei o que. Ele convenceu milhares de pessoas. É por isso aqui que aqui fala. Ele muda, põe, direciona o curso da nossa existência.
Por causa de uma língua, milhares de judeus, pessoas foram mortas no Holocausto. Por causa da comunicação de um homem mau, perverso. Só que a gente tem essa mesma língua, todos nós temos uma língua, e se nós não controlarmos, vai pôr em chamas o nosso corpo inteiro, espiritualmente. Amém? Ainda continuando aqui o versículo 6, que é um pouco grande aqui, ó. Põe completamente em chamas o curso da nossa existência. Como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Aqui, ó, fala assim, que acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Eu vou ler novamente esse versículo 6, porque tem algo aqui muito importante que a gente precisa meditar. Versículo 6. Semelhantemente à língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. A língua incendiada pelo inferno. Amados, isso lembra vocês alguma pessoa? O rico lá no inferno, ele estava pedindo o quê? Vamos ler lá em Lucas 16. Marca aí, não saia de... Eu até perdi Tiago aqui, não pode perder, tem mais palavras aqui. Aqui, ó, Lucas 16. Lucas 16, versículo... Vamos lá diretamente no versículo 23. Lucas 16, 23. Mas no Hades, no inferno, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito em estas chamas. Aleluia. O que o rico estava pedindo? Para que molhasse a ponta do dedo e refrescasse a sua língua. Por quê? Se ele queria que refrescasse a língua, significa que a língua dele estava pegando fogo. Significa que ele estava prestando contas por toda a palavra que ele disse. Quantas pessoas ele enganou na vida dele? E agora Deus aumentou o fogo, a temperatura, especificamente naquele órgão da boca dele. Ele não reclamou que a perna dele estava queimando, amados. Ele não reclamou que o braço, a cabeça, ele pediu somente para refrescar a língua. É por isso que Tiago aqui, ele dedica um capítulo inteiro para falar da língua. Ele dá o exemplo de navio, de cavalo, de faísca, para dizer: amados, quão terrível é se você não controlar a sua língua. E quão perfeito você vai ser se você controlar. Aleluia. Continuando aqui no versículo 7 de Tiago agora. Tiago 3,7, onde a gente estava. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar. E, de fato, tem sido domada pelos seres humanos. Seres humanos têm controlado os animais da terra. 8. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Olha o que ele fala aqui. Versículo 7, ele fala que o ser humano, ele controla o cavalo, o boi, a galinha, todos os animais, o ser humano coloca no zoológico, imobiliza o animal, doma tudo. Só que a língua dele ele não controla. Só que Tiago ele fala aqui no versículo 8: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. Ele está falando aqui: nenhuma pessoa consegue dominar. Poxa, Tiago, como é que eu vou acreditar? Já que quer dizer que não consegue, não?
Mas a gente vai ler mais para frente, que tem mais versículo. Aqui Tiago fala, nenhuma pessoa consegue dominar, mas uma pessoa carnal, né? Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor, como a gente estava fazendo aqui, adorando o nome do Senhor. Porém, com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. 10. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salubre? Vocês que já foram num poço, aquele que tem um catavento, sai água salgada. Tem como aquele mesmo poço sair água doce? Ou tem um poço que é só de água doce, depois sair água salgada? Não tem como, amados. Ou um poço é 100% doce, ou um poço é 100% salgado, amargo, salubre, como fala aqui, né? Isso significa o quê? Que tem como a gente estar aqui na igreja, adorando o nome do Senhor, e em casa está falando só palavras torpes, palavras erradas, reclamando. Se é que se na sua vida está acontecendo essas duas coisas, que tipo de fonte você é? Uma fonte que sai 2 tipos de água, que aqui sai na igreja, sai adoração, em casa sai reclamação, brigas, discórdias, entre os amigos sai palavras erradas. Não existe. O próprio Tiago falou aqui, isso não está certo, tem alguma coisa errada. Aleluia. 12. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? É possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Eu não sei se vocês entenderam essa parte, mas eu vou traduzir para os amados. Uma figueira, ela produz figo, e uma videira, ela produz azeitona. Traduzindo para a nossa língua, tem como o pé de acerola produzir laranja? Tem como o pé de laranja produzir jaca? Tem como uma bananeira produzir coco? Não tem. Cada um produz o seu fruto, não tem como. Tem como um servo de Deus falar palavras erradas, falar imoralidade sexual? Um verdadeiro servo de Deus. Amados, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na rua, falar até baixo aqui, para só vocês escutarem. Na rua, vocês já ouviram as pessoas aí falando de Deus? Falando, Jesus, ai meu amigo, Jesus ontem salvou a minha vida. Eles falam de Deus. Porque não tem como uma bananeira dar coco. Não tem como uma pessoa que está no mundo falar de Jesus. Agora o contrário precisa ser. Uma coisa que eu também vi na internet, uma pergunta muito importante, parecida com essa que eu fiz. Numa parada gay, as pessoas cantam a música de Jesus? Não. Só que tem pessoas na igreja que cantam músicas do mundo. Tem até outra pergunta, a torcida do Vasco canta o hino nacional do Corinthians? Jamais, são opostos. E por que muitas pessoas na igreja cantam músicas do mundo? Já tem debate isso. Ah não tem nada a ver com cantar música do mundo, se for só amor. Amados, não tem como uma fonte de água salgada dar água doce. Mesma coisa ao contrário. Ou a gente é 100% santo, ou não é santo. Não tem como ser meio termo. Se for meio termo, não está certo. Aleluia. É até aqui o versículo de Tiago, amados. Então, amados irmãos, eu tenho 21 anos. Quantos livros dariam para escrever com as palavras que eu falei?
Só Deus sabe, Deus tem anotado todas as palavras boas que eu falei e todas as palavras ruins. Cabe a vocês também, peço que vocês meditem qual a sua idade e quantas palavras erradas vocês falaram durante a vida de vocês, seja para amigos, seja querendo enganar, seja para uma mentira, uma coisa que era falsa, que não era verdade. E até hoje isso está anotado lá no céu. E Deus vai pedir contas de cada palavra dessas que nós falamos. Mas vamos ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para nós concluirmos essa ministração. Amém. Atos 3:19. Atos capítulo 3, versículo 19. Fala assim, amados: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Amém. Amados, aqui está, graças, é para vocês comemorarem mesmo. Graças a Deus. Aqui está falando, arrependam-se, para que aquelas palavras que vocês disseram sejam apagadas. Aleluia. Então tem como apagar, amados. Todas as palavras que nós dissemos, não precisa nem ser uma palavra imoral, basta ser inútil, não servir para nada essa palavra. Eu falei um A, esse A serviu para melhorar alguma coisa? Contribuiu para alguma coisa? Não, se arrependa essa noite, amém? Se não, abrir os livros, não vai ter como você dizer nada naquele dia. Então, assim como diz aqui no livro de Atos, arrependei-vos para que sejam apagadas as palavras inúteis, as palavras sujas, as blasfêmias, imoralidade e mentira, para que sejam canceladas. Então vamos fazer um arrependimento muito sério nessa noite, amém? Então, ainda continuando aqui nos últimos versículos, para a gente concluir essa palavra, consolidar, em Efésios 4:29. Muito versículo, mas não é à toa que tem muitos versículos falando sobre a boca, as palavras, a língua e até o julgamento dessas palavras. Então é muito sério. Efésios 4:29. Aqui, 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Amado, já pensou em tudo aquilo que você falar seja para a edificação das pessoas, a ponto de transmitir graça, a ponto de você sair na rua, pregar ali no Lava Jato, pregar em todo canto que seja, amado, e transmitir graça às pessoas que ouvem, e não destruição. Aleluia. Aqui no versículo, no capítulo 5 de Efésios, fala assim também, Efésios 5, versículo 4. Não haja obscenidades, nem controvérsias tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Andai com ações de graça. Então, palavrão, palavras feias, isso aí não convém a nós que somos santos. Amém? Agora o último versículo, amado. O último versículo lá em Romanos 10. Isso aqui é para nós concluirmos com chave de ouro essa ministração. Mas,
Vocês precisam saber que o mundo foi criado com a palavra, a boca de Deus. Ele disse: haja, e houve luz, terra, mares, estrela. O ser humano foi feito com a palavra da boca de Deus. Então, a palavra, não somente a palavra de Deus, a nossa palavra, ela tem poder. Se nós disser algo errado, vai gerar destruição. Se nós dissermos aquilo que é bom, vai gerar salvação para nós e para as vidas daqueles que ouvem a gente também. Aleluia. Aqui em Romanos 10, amados, 10, capítulo 9, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Fala assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia! Aqui a gente estava falando só a desgraça que a língua, a boca da gente pode gerar. Mas aqui, mas vocês só são salvos através da sua boca. Porque da boca, lembra que a imoralidade, o assassinato vem do coração, passa para a boca, você fala e consuma o pecado. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, 10. Porque com a boca, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Mas totalmente o oposto, parecido, mas o oposto daquele versículo que a gente leu lá de Pedro. Mateus. Onde fala que do coração procede os maus pensamentos, os assassinatos, imoralidades e aquilo que sai, né? Aquilo que sai da boca, aquilo que sai do homem é o que torna impura. Mas dependendo daquilo que sai, vai tornar a pessoa, na verdade, pura. Se com a tua boca confessar que Jesus morreu, que Ele é o Senhor, crer no coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, a gente vai ser salvo. Aleluia! Você crê que Jesus ressuscitou? Nós precisamos confessar isso nessa noite, amém? Para que haja salvação na nossa vida. Talvez a gente esteja no pecado, talvez a nossa vida não esteja passando por muitas dificuldades. Mas, amados, nessa noite nós precisamos fazer com que o sangue de Jesus apague todas aquelas palavras que nós falamos. E através da nossa confissão, uma palavra seja escrita naquele livro. Irmão Marinaldo, no livro da vida. Irmão João Antônio, irmã Judite, a irmã Graça, a irmã Nazaré, está escrita lá no livro da vida. A irmã Ana Cristina, o irmão Ismael, a irmã Damiana, seu Duda, irmã Maria, evangelista Laura, pastor Leonardo, pastora Joyce, Radassa, Levi, todos nós, João Ortega, todas aquelas palavras de mentira, de engano, de inutilidade seja apagada e Deus escreva, não no lugar, porque é em outro livro, no livro da vida, o nosso nome. Aleluias. Mas vamos ficar de pé e nos arrepender. Amém? Peço que todos fiquem de pé e vamos nos arrepender nessa noite. Amados, quebrante o seu coração, medite nessa palavra e vamos nos arrepender de toda palavra inútil que nós falamos, de toda palavra imoral, de toda mentira que nós falamos. Amém? Aleluia. Vamos orar, amados. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Pai, eu me arrependo por todo o pecado que saiu da minha boca,
por toda imoralidade, por toda mentira, Senhor, que saiu da minha boca, da minha língua, que na verdade estava guardada no meu coração, meu Pai, e depois a minha boca falou, depois a minha boca brigou, depois eu briguei, depois eu maltratei, depois eu levei a condenação para outra pessoa. Eu deveria usar a minha boca, Senhor, para o evangelismo. Eu deveria usar minhas palavras para o evangelho, mas eu usei para mentira, eu usei para enganar as pessoas, eu usei para trazer condenação. Eu me arrependo, meu Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que naquele livro seja apagado, Senhor. Apaga todas as palavras, Senhor, daquele livro, que o Senhor venha purificar e apagar todas as palavras erradas que eu falei. Eu reconheço, meu Pai, eu falei aquilo mesmo, saiu da minha boca e saiu do meu coração, meu Pai. Que o Senhor venha limpar, Senhor, nessa noite, e todos aqueles livros, Senhor, sejam apagados, sejam queimados, para que naquele dia, Senhor, não haja nenhuma palavra, Senhor, para me condenar, mas somente a inocência de Cristo, somente a inocência do Cordeiro, que não falou nenhuma palavra errada. Amados, eu quero que vocês digam assim: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que Tu és o Senhor, e com meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus, e em nome de Jesus eu me arrependo por todo o meu pecado e Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu vou Te obedecer e eu peço que o Senhor venha me salvar, para que eu venha transmitir graça às pessoas. A partir de hoje eu vou falar somente aquilo que é bom, somente aquilo que é útil, somente aquilo que é graça, somente aquilo que provém de Ti, no mais poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, que Deus possa abençoar cada um que está aqui, e nós venhamos a ser perfeitos através da nossa boca, através dos nossos olhos, através da inocência de Cristo. Amém? Glória a Deus. Passa a palavra para o amado pastor Leonardo. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Amado, quando o pastor Ortega leu e falou quantos livros pode estar escrito contra nós, quantos livros pode estar contra nós, que piadas eu estava lembrando. Era uma pessoa que contava muita piada, muita historinha, muita mentirinha, e quando não contava, ouvia, começava a rir, gostava. E tudo isso sendo escrito e eu sem saber. Mais de 15.000 palavras o homem fala. A mulher fala mais. Bota aí o triplo. Dá quantos livros, pastor Ortega? 73 livros? Misericórdia. Isso num dia, meu irmão. Isso num dia. Imagina o paiol de língua sobre mim e você lá do que a gente falou. Isso só do que falou. Se tiver um livro lá do que a gente olhou, que a gente viu. Misericórdia. O Senhor me fez chorar ali assim, porque eu lembrando das piadas que eu contava, das mentiras que eu contava e apoiava, contava. E fora outras conversas que saía, que não edifica a ninguém. Nós nos arrependemos aqui com o precioso pastor Ortega. Vamos continuar nos arrependendo sobre isso, porque talvez, meu Deus do céu, foi livre demais. E às vezes eu falo demais, meu irmão.
Graças a Deus eu tenho controlado mais do que eu falo, é só Jesus, né? Mas falava muita besteira. Você que está em casa, imagina quantos livros tem contra você lá no céu. Mas todos esses livros que foram escritos podem ser apagados através do sangue de Jesus, se nós nos arrepender. O sangue de Jesus, ele apaga toda acusação sobre mim e sobre você. Amém? Vamos ter cuidado no que a gente vamos falar. A ministração anterior foi o que nós vamos olhar. Amém? Vamos permanecer na inocência de Cristo. Glória a Deus. Que o Divino Espírito Santo conduza todos vocês para casa. Que a consolação do precioso Espírito Santo esteja com todos vocês, no poderoso nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.